Questão 130, caderno azul, Enem 2017. Bora lá. Questão 130 diz assim: a cromatografia em papel é um método de separação que se baseia na migração diferencial dos componentes de uma mistura entre duas fases miscíveis. Duas fases miscíveis. Os componentes da amostra são separados entre a fase estacionária e a fase móvel em movimento no papel. A fase estacionária consiste de celulose praticamente pura, que pode absorver até 22% de água. É a água absorvida que funciona como base estacionária líquida, em que interage com a fase móvel, também líquida, participação líquido-líquido. Os componentes capazes de formar interações intermoleculares mais fortes com a fase estacionária migram mais lentamente. Uma mistura de hexano 5% volume de acetona foi utilizado como fase móvel, na separação dos componentes de um extrato vegetal obtido a partir de pimentões. Pimentão. Considere que esse extrato contém as substâncias representadas. Tem essas aí. Bem, sabe o que é mais interessante, Panda, nessa questão? É que lá na aulinha que a gente dá lá na específica, na academia das específicas, eu resolvi essa questão, cara. Olha aí, olha o perigo. Sabia? No meio da aula. Vários alunos. Eu falei, gente, cromatografia em papel. Botei lá o slide. Pá, falei, discuti solubilidade, interação, fase móvel. Os meninos, nossa, professor, que informação sensacional. Isso mudou minha vida. Vou aplicar agora em todos os dias da minha vida e tal. E aí todo mundo discutindo e de repente, Xarão! Apareceu essa questão do Enem. Sensacional, né, Mr. Panda? A gente faz um excelente trabalho lá na Academia das Específicas. Próximo. Então é o seguinte, aqui na cromatografia, o que a gente tem? A cromatografia, ele é assim, ó, em papel, olha que bonitinho. Aqui eu tenho um potinho, aí eu coloco um papelzinho. Aí esse papel, ele é colocado lá o material da mistura que eu vou analisar, pingo ele lá. E aí eu coloco esse papel mergulhado num solvente, só que o líquido não vai passar todo o papel, ele passa só um pouco do papel, na pontinha ali, sem entrar em contato com a mistura. O que vai acontecer? Esse líquido vai começar a subir, né, por capilaridade. Esse líquido que sobe é o que ele chama de fase móvel, entendeu? Esse líquido vai subindo. E à medida que ele vai subindo, ele vai arrastando alguns componentes dessa tinta. Então é provável que essa tinta dê uma espalhada. Qualquer coisa, procura aí no Google aí uma figura de cromatografia em papel. Pode dar um pause no vídeo aí, ó. Dá um pause, vai lá, cromatografia em papel. Pá, tu vai ver uma figura. Tu vai ver que em alguns lugares vai aparecer uma mancha, assim, tipo, esse aqui foi do amarelo. Aí de repente vem uma outra mancha verde. Aí de repente vem uma outra manchinha, vamos botar lá em cima aqui, sei lá, laranja. Entendeu? E o solvente subiu até aqui, vamos supor. Pronto. Beleza. Quem interagiu mais com a fase móvel subiu mais. Quem é esse? Exatamente. Aqui no nosso exemplo a gente tem essa coloração aqui. Então ele interage mais com o solvente. Quem interage mais com a fase estacionária fica lá embaixo, né? Que foi esse aqui, ó. Esse aqui, no caso. Então esse interage mais com a fase estacionária e esse aqui interage mais com a fase móvel. O que faz com que ele interaja mais com a fase móvel e estacionária é a solubilidade / polaridade desse processo. Simples assim. Quem que ele utilizou como solvente que vai subir? A acetona. A acetona apresenta uma baixa polaridade, né? Baixa polaridade. Então, polaridade. Borrachinha, polaridade. Então, logo, a gente vai escolher qual é a substância que vai interagir menos, ou seja, que vai apresentar uma polaridade maior. Porque o que apresentar maior polaridade vai interagir menos com o solvente, ou seja, não vai interagir com a fase móvel e vai ficar na fase estacionária, vai ficar lá embaixo. Porque é exatamente isso que ele vai perguntar. Você não sabe ainda, mas eu já sei, porque eu já fiz essa questão. Aí está aqui. A substância presente na mistura que migra mais lentamente. Quem migra mais lentamente fica na fase estacionária.
Ou seja, é o componente menos ódio, menos apolar no caso, né? Ou seja, mais polar. Daqui eu tenho o hidrocarboneto apolar, então vai interagir bastante com a acetona. Aqui um outro hidrocarboneto apolar, um outro hidrocarboneto apolar. Aqui eu tenho um grupo que apresenta uma ligação de hidrogênio aqui, né? Um álcool aqui, no caso. Então ele já vai ter uma polaridade maior do que os hidrocarbonetos. Mas a capsorubina apresenta aqui um grupo que vai apresentar ligação de hidrogênio, outro grupo vai apresentar ligação de hidrogênio, um grupo vai apresentar um dipolo-dipolo, outro grupo vai apresentar outro dipolo-dipolo. Ou seja, a polaridade dessa molécula é muito maior. Se a polaridade dela é a maior, logo ela é a molécula que vai exatamente ficar na fase mais estacionária. Então, com isso, você tem como resposta D de delícia, que é a capsorubina. Beleza? Então, esse foi o itemzinho aí dessa questão. Beleza? Nós.